Boa noite, Impacto. Alegria estar aqui de volta. Eu imagino, olhando aqui, que nem todos vocês estavam aqui na parte da tarde. Alguns vieram para a programação da noite. Então eu sou o Diego Bittencourt, sou pastor da Igreja Calvary Campo, na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Plantador dessa igreja. Me casei em Campo Mourão, embora seja do litoral de São Paulo, da cidade de Santos. Alguém de Santos aqui? Não? Não, né? Está longe de Santos. Mas embora eu seja de Santos, eu sou palmeirense. Algum palmeirense aqui? Graças a Deus, hoje houve salvação nessa casa. Inclusive 2-0 para quem não está sabendo, tá bom? Obrigado. Eu sou marido da Aline, sou pai do Noah, pai do Gael, e é um privilégio poder participar com vocês aqui nessa conferência maravilhosa. Quero agradecer o carinho do convite, a confiança. E eu queria falar para o Ale. Ale está por aí ainda ou já saiu? Está ali, ó. Ô Ale, se um dia você quiser voltar para o interior, você já sabe, né? Porque eu não sei se vocês sabem, o Ale, ele finge que ele é de São Paulo, capital, um garoto metropolitano. O Ale é de Rancharia. E por que eu sei que ele é de Rancharia? Porque Rancharia é distrito de Paraguaçu Paulista. E aí você está se perguntando, que negócio é esse? E onde é que isso vai chegar? Eu sei que ele é de Rancharia, primeiro, porque ele é meu amigo. Segundo, porque a minha esposa é de Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo. Então, Ale, se um dia você quiser voltar para o interior, Campo Mourão, você sabe, está de braços abertos, tá bom? Você faz o louvor, eu prego e assim vai. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, essa noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Convido você à leitura dos versículos 4 até o versículo 7. Eu quero ler esse texto com você. Quero orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco, ministre às nossas mentes e aos nossos corações. Coube a mim essa noite falar sobre amar a cidade com Jesus. Então nós vamos falar sobre amar a cidade. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4 até o versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te pedimos que, tal como fomos ricamente abençoados por esse tempo de celebração, de exaltação, de louvores ao teu nome, que igualmente, de igual modo, o Senhor possa agora falar conosco sobre essa realidade tão cara aos nossos corações, tão particular e tão importante. Afinal, o Senhor nos distribuiu em diferentes lugares, diferentes cidades, diferentes ambientes, para que possamos exercer plenamente o nosso chamado e a nossa vocação. Abençoa o teu povo aqui reunido, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são as implicações urbanas do Evangelho? Afinal, o Evangelho é algo que diz respeito apenas a realidades metafísicas? Ou seja, realidades deslocadas? Será que a salvação é algo que apenas faz com que um dia possamos chegar ao céu? Ou será que salvação diz respeito a outras realidades? É claro que ser salvo é estar presente, é estar na presença de Jesus Cristo por toda a eternidade. Mas o céu, ou a eternidade, ou o paraíso, ou queira você chamar, como assim melhor entender, é o destino da nossa salvação, e não o objeto necessariamente da nossa salvação. Ser salvo é ser como Cristo Jesus. E portanto, como somos salvos em Jesus, somos salvos por Jesus, somos salvos através de Jesus, salvos como somos, nos comportamos também enquanto Jesus. E Jesus, ele encarna. Jesus, ele se manifesta. Jesus, ele toca. Jesus, ele ouve. Jesus, ele vê. E nós vamos falar sobre o que significa vivenciar
o evangelho do jeito de Jesus. Mas essa pergunta sobre as implicações urbanas do evangelho ou da boa notícia a partir do profeta Jeremias nos faz pensar sobre aquilo que é a realidade das nossas vidas. Caso você não esteja familiarizado, o Império Babilônico era a força dominante naquela parte do mundo, nessa época. Nabucodonosor, ele já havia invadido Judá por 2 vezes, em 605 e em 598 a.C. O rei Joaquim já havia sido deportado para a Babilônia, exatamente em 598. Judá e Jerusalém ainda haveriam de ser destruídas, ocupadas posteriormente a tudo isso que temos lido. Mas é interessante que ao invés dos babilônios simplesmente destruírem tudo com força bruta, o nosso texto vai dizer aqui, sobretudo nos primeiros versículos desse capítulo 29, que o que eles fazem é que eles levam aquilo que alguns chamariam de os príncipes da nação. Isso é, essa carta é aos líderes, aos sacerdotes, aos profetas, aos oficiais, aos artesãos, aos artífices. Por quê? Porque esse império dominante, que poderia sim dominar com força bruta e destruir absolutamente tudo o que tinha na terra de Israel, em Judá, em Jerusalém, o que eles fazem é que eles começam a capturar pessoas. Eles começam então a levar para a Babilônia a elite pensante, como disse, os líderes, os sacerdotes, os profetas. Por quê? Porque essa é uma das melhores maneiras, ou uma das maneiras mais eficazes de desconstruir a cultura de um povo, para então facilmente subjugá-lo. O que você faz é que você estabelece uma assimilação cultural. Talvez para ficar um pouco mais fácil para a gente entender, imagine você que um de vocês se muda para um outro país. Você, brasileiro, fala português, com uma identidade profundamente nacional, e você se muda. E aí você gera filhos nesse outro país. Muito provavelmente os seus filhos ainda terão características de brasileiros, mesmo tendo nascido lá. Ainda preservarão, mesmo que de modo ainda enroscado, quem sabe, a depender da sua intencionalidade, mas muito provavelmente preservarão o idioma. Eles serão capazes de falar a outra língua, nesse lugar onde você foi, e também a língua materna, a língua dos seus pais, o português. Mas muito provavelmente, e quase que certamente, os seus netos já não terão nenhum traço, ou quase nenhum traço, da cultura dos seus avós, ou seja, vocês. Eles perderão a língua, eles perderão a identidade, eles serão assimilados culturalmente por essa outra pátria, de modo que o seu país de origem é, no máximo, a lembrança de uma história distante. É exatamente isso o que os babilônios estavam fazendo aqui. E os judeus sabiam disso. Por essa razão, quando eles são deportados para a Babilônia, o que eles fazem? Eles não entram na cidade. Eles ficam em lugares reservados, eles se relacionam entre si, eles trabalham entre si. Por mais que deportados, em certa medida escravizados, eles se recusam a fazer parte daquilo que chamamos assim de o mundo está propondo. E quem sabe essa é inclusive, transpondo para a nossa realidade, uma teologia que muitos de nós aprendeu a partir de um texto bíblico, portanto correto, mas interpretativamente equivocado. Por exemplo, o mundo jaz do maligno. É verdade. Sabemos que o mundo jaz do maligno, sabemos que o mundo é mau, mas assim como também sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é João 3,16. João vai dizer na sua epístola, o João mesmo do Evangelho, primeira epístola de João, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, ou que no mundo há, porque o mundo com suas concupiscências vão corrompendo. Então, como é que a gente lida com esse mundo? Como é que a gente lida com a sociedade? Como é que a gente lida com a cultura? Bom, nós temos que entender o que é mundo cosmos, mundo criação. Nós temos que entender o que é mundo como ambiente de idolatria religiosa comunitária, isto é, valores de uma sociedade antagônicos aos valores do reino de Deus. E nós temos que entender o que é mundo, pessoas. Então, nós habitamos no mundo cosmos. Nós rechaçamos e repudiamos o sistema de valores desse mundo, esta Babel desde o Gênesis, que se opõe às verdades do Evangelho, mas nós amamos o mundo pessoas, porque assim Deus também ama.
A fé cristã e as implicações urbanas não dizem respeito ao isolacionismo, não dizem respeito à alienação. Os judeus não tinham entendido isso. Então os judeus se isolam completamente, e aí Deus vem, através do profeta Jeremias, com uma instrução curiosa, com uma instrução que parece estranha, parece paradoxal, parece não fazer sentido. E a instrução, se eu assim resumisse, seria basicamente: estabeleçam-se na cidade. Então, quando eu olho para esse texto, eu queria deixar basicamente duas verdades para nós a partir dele. Primeiro, façam da cidade o seu lar. É o que Deus está dizendo para eles. E como nós veremos, é o que Deus está dizendo para nós. Mas em segundo lugar, amem e sirvam a cidade. Olha comigo, versículo 1 de Jeremias 29. A palavra diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, quando nós lemos o versículo 1, fica muito claro quem é que havia deportado o povo de Israel para a Babilônia. O que diz aí no seu texto? Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou, ou seja, o povo que Nabucodonosor deportara. Então, se eu aqui perguntasse quem trouxe a deportação do povo de Deus para a Babilônia, vocês diriam Nabucodonosor. Ok. Mas olha comigo o versículo 4, do mesmo texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Não, peraí. Foi Nabucodonosor ou foi Deus? A resposta é sim. Foi Deus e foi Nabucodonosor. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: forças sociais te trouxeram para cá, mas em última instância, a minha soberania orquestrou absolutamente tudo. E eu sei, em uma teologia triunfalista, isso não cabe. Porque numa teologia triunfalista, da vitória e da prosperidade, nunca que Deus pode nos liderar a adversidades. Em uma teologia da prosperidade de modo raso, em uma teologia coaching, onde tudo aquilo que Deus deseja é o meu bem-estar psicológico, emocional, minha sanidade, minha vitória, minhas celebrações, minhas alegrias, não cabe nesse tipo de teologia deportação. Não cabe livro de Jó, não cabe Eclesiastes. Então tem coisa que não cabe nessa teologia equivocada, porque o que Deus está dizendo é: sim, eu permito que algumas coisas aconteçam com o meu povo, quem em primeira instância talvez não faça sentido. Os versículos 10 e 11 vão dizer algo diferente e vão nos ajudar a entender. Versículo 11, inclusive, que é muito conhecido por nós cristãos, Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, Deus tinha um plano. Deus tinha um destino para o seu povo. Deus tinha um processo pelo qual o seu povo haveria de viver. E meus irmãos, primeira talvez grande verdade aqui para nós: isso não é uma realidade exclusiva apenas ao povo judeu, tal como o profeta Jeremias assim escreve. Isso é verdade na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha nascido nessa cidade. Talvez você está aqui para essa conferência porque você viajou vindo de outras cidades. Quem sabe alguns de outros estados. O ponto é: por que você nasceu nesse lugar? Ou por que você se mudou para esse lugar? Por que você tem trabalhado nesse lugar, como falamos hoje à tarde? Por que você tem gerado família nesse lugar? Por quê? Porque tudo isso é fruto de uma obra do acaso? Porque tudo isso são escolhas pessoais e individuais completamente deslocadas da vontade de Deus? Não. E é tão importante, meus irmãos, é tão importante que nós lembremos disso, então me escute atentamente. Nada na sua vida foi um acidente. A graça de Deus soberanamente tem te conduzido até aqui. Mas pastor, e as coisas ruins que me aconteceram? Bom, Deus não infligiu nada ruim sobre você. E Deus é aquele que é capaz de transformar todo caos em ordem, todo mal em bem. E num mundo caído, às vezes, maldades são infligidas sobre nós e Deus não está aí, mas Deus está na cura. Deus está na redenção, Deus está na restauração.
eu tenho aprendido a olhar para a minha vida e aprendido a olhar para a vida dos meus irmãos, não a partir dos reveses e das dificuldades e das adversidades, algumas permitidas por Deus, outras redimidas por Deus, mas eu tenho aprendido a olhar a minha vida, a minha história, a história da minha família, a história de meus amigos e de meus irmãos, pelas lentes da graça de Deus. Isso nos livra tanto do vitimismo quanto do triunfalismo. Ou seja, se você está aqui, literalmente, nesse feriado, se você está na cidade onde você está, é porque Deus quis que assim fosse. Afinal, por que dentre tantas cidades do mundo, em tantas épocas possíveis, por que você está no lugar em que está? Porque a soberania de Deus te conduziu. É isso que os versículos, repito, 10 e 11 vão dizer: eu quero vocês aqui. Por quê? Porque eu farei coisas na vida de vocês. Porque há circunstâncias que vivemos e que não entendemos imediatamente, mas é Deus nos refinando. É Deus trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações. É Deus estabelecendo processos claros, porque o interesse maior de Deus não é a nossa conveniência e conforto momentâneo e imediato, mas o interesse último de Deus é que a cada dia e cada passo sejamos moldados segundo a identidade de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios capítulo 4, quando ele diz que foi concedido à igreja diferentes dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que todos nós sejamos edificados, alcançando a estatura do varão perfeito, isto é, Jesus Cristo. Então, Deus deseja fazer coisas na nossa vida, mas Deus deseja fazer coisas também através das nossas vidas. E o quão importante era para a nação de Israel se lembrar de que eles não estavam ali naquele lugar porque Deus havia se esquecido deles. O povo de Deus estava ali exatamente porque Deus tinha um propósito para eles e através deles para a cidade. Então o que Deus está dizendo é: pare de viver como forasteiros. Ou seja, construam casas, participem dos estratos sociais, envolvam-se na economia local, construam família, ou seja, faça da cidade o seu lar e seja um sinal de Deus na cidade. Meus irmãos, eu sei que uma teologia da cidade não é algo sobre o qual nos debruçamos com tanta frequência, mas pense um pouco comigo. Se nós pensássemos nas nossas cidades, não apenas a partir da nossa realidade familiar ou de contexto de comunidade local, comunidade de fé, mas se de fato nós pensássemos nas nossas cidades como um ambiente de missão. E por missão eu não digo apenas um certo proselitismo, que obviamente é fundamental na proclamação do Evangelho, ou seja, proclamar o Evangelho para que pessoas conheçam a Jesus Cristo, se juntem a nós, sejam redimidas e transformadas. Isso certamente faz parte. Mas e se não tivéssemos uma mentalidade extrativista? E se não tivéssemos uma mentalidade como quem se pergunta: o que eu posso ganhar? Como posso crescer? Que emprego melhor posso ter? Que atividades individuais posso desenvolver? Ou coletivas, no sentido da minha família, para o meu bem? E se nós abandonássemos uma cultura que rege não os filhos de Deus, mas rege o mundo, se perguntando sempre o que é benéfico a mim? E se nós realmente soubéssemos? E se nós realmente soubéssemos de tudo o que Jesus já nos deu? Porque, meus irmãos, a lógica do Novo Testamento não é de filhos e filhas sedentos e sedentas, não é de gente com fome, não é de gente cega, não é de gente manca. A lógica do Novo Testamento e os encontros com Jesus propõem absolutamente isso de modo pleno, é que uma vez encontrados por Jesus, a nossa fome foi saciada, a nossa sede se finda, o nosso olhar deixa de ser míope, o nosso passo e o nosso caminhar deixa de ser vacilante. Não é essa a realidade do Novo Testamento? Por exemplo, quando Jesus se encontra com uma mulher, Evangelho de João, capítulo de número 4, você conhece o texto e conhece a história. O encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço. Ela chega ao meio-dia para buscar água. Jesus promete a ela uma água viva. Jesus usa elementos naturais, sede física, para transpor aquela conversa e elevar aquela conversa a um outro nível, não apenas da sede física, mas da sede existencial. E aí então, em definitivo, a sede
espiritual. De modo que quando aquela mulher ouve, ela diz: me dê dessa água. Me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, ela diz. E em segundo lugar, me dê dessa água, para que eu não volte até esse poço. Porque se você conhece a história, aquele poço era um ambiente para a sua vergonha. Ela não ia logo cedo, ela não ia no final da tarde, quando todas as outras mulheres iam, ela ia ao meio-dia, porque ela era uma mulher de reputação questionável, que era conhecida na cidade por ter relacionamentos quebrados, e por viver naquele momento do encontro com Jesus, uma relação ilícita, ilegítima. Então ela começa a conversar com Jesus, Jesus conversa com ela, fala: então eu quero essa água para não ter mais sede, eu quero essa água para não voltar ao ambiente da minha vergonha. E aí Jesus, assim, quando parece que vai, Jesus fala: então tá bom, vai lá, chama teu marido. Pô, Jesus, a conversa estava tão legal. Que história é essa de falar de chama teu marido? Porque ela diz: eu não tenho. Ele fala: eu sei, já teve alguns, né? E esse aí nem marido é. Ele lida com uma ferida. Ele lida com uma sede. A sede daquela mulher, diferentemente daquilo que um primeiro olhar desatento para o texto possa propor, não é uma sede de promiscuidade. Esse é o jeito mais fácil de entender. A gente sempre julga assim, pelo mais baixo. É uma sede por ser amada. Era uma sede por ser aceita. Era uma sede por ser abraçada. Enfim, a conversa termina e o texto diz algo quase que de modo despercebido. É dito assim: deixando o seu cântaro, ela foi para a cidade. E indo para a cidade, ela começou a falar às pessoas sobre Jesus, se perguntando: será que não é ele? Porque eu conheci um homem que sabe tudo sobre a minha vida. Perceba, deixando o seu cântaro. Para que aquela mulher foi até o poço? Ela foi com um cântaro para matar a sua sede. Mas em Jesus, ela deixa o seu cântaro. Por quê? Porque quando encontramos com Jesus, não somos mais a mulher que tem sede. Repito, não somos mais o cego que precisa enxergar. Não somos mais aquele que tem passo vacilante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se esqueça disso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós já temos tudo quanto necessário para a vida e para a piedade. Em nome de Jesus, pare de caminhar como um faminto, se esse é o caso. Pare de caminhar como um sedento, se esse é o caso. Pare de caminhar com passos vacilantes, porque tudo o que precisamos já temos em Jesus Cristo. E compreender isso muda a nossa relação com o próximo. Muda a nossa relação com nós mesmos. Muda a nossa relação com Deus. E muda a nossa relação com a cidade. Muitos cristãos estão em busca de tudo quanto alguém sem Deus busca. Autorrealização, autossuficiência, mas o reino de Deus, ou os valores do reino, não dizem respeito à autossuficiência ou autorrealização, mas autonegação e autossacrifício. Os valores do reino não são aquilo que eu posso ganhar e aquilo que eu posso obter, mas aquilo que eu posso entregar. A sociedade diz: eu primeiro. Eu estou disposto a sacrificar o outro em prol do meu bem. Os valores do reino dizem: você primeiro. Eu estou disposto a me sacrificar em prol do seu bem. Então, em primeiro lugar, façam da cidade o seu lar. Segundo lugar, amem e sirvam a cidade. Olha comigo a partir do versículo 7 até o 9. A palavra diz: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Meus irmãos, essa orientação é escandalosa. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. É escandalosa porque parece, num primeiro momento, contraditória com aquela compreensão que todo judeu tinha a partir dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 122, a orientação padrão é: busque a paz e a prosperidade de Jerusalém. Busque a paz e a prosperidade da cidade santa. Mas agora, buscar a paz
e a prosperidade da Babilônia significa desejar o bem ao povo que os havia conquistado e subjugado. Significa desejar o bem para os inimigos. Eu acho curioso quando pessoas confusas acerca do Evangelho e das Sagradas Escrituras olham para o Antigo Testamento e falam: olha, porque esse Deus do Antigo Testamento? Porque cadê o Deus de amor? Meus irmãos, nós estamos em pleno Antigo Testamento, Jeremias capítulo 29, num contexto de deportação, num contexto de abuso. E Deus está dizendo aquilo que ganharia peso lá no Sermão do Monte, na fala de um rabino da Galileia, Jesus o Cristo, que diria: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. O que ele está dizendo é: se a cidade prosperar, você também prospera. O que isso significa para nós? Que, portanto, ao saber disso, a nossa motivação no lugar onde estamos é a ganância, novamente a autopreservação. Afinal, então o que Deus está dizendo é que minha cidade tem que ser muito boa, então eu vou trabalhar para que a cidade seja boa, porque se for boa, a cidade é boa também para mim. Não é exatamente isso. É muito mais do que isso. Porque não é buscar a prosperidade da cidade. Se fosse buscar a prosperidade da cidade apenas, o pragmatismo bastaria. Mas é busque e ore pela paz e prosperidade da cidade. Eu quero que você viva de tal maneira a tornar a cidade um lugar melhor. O que Deus está dizendo para eles e para nós é muito mais do que isso. Eu quero que você comece orando por essa cidade. Eu quero que você comece orando pelos habitantes dela. Eu quero que você comece orando por aqueles que aparentemente são seus inimigos. Ore pela paz e pela prosperidade dos seus inimigos. Pare de olhar para o outro, seja com desprezo ou seja com inveja, porque, repito, para buscar a paz e prosperidade da cidade, bastaria pragmatismo, bastaria ganância, bastaria desejo por autorrealização. Mas orar pela paz e prosperidade da cidade, ao fazermos isso, nós precisamos depender de Deus. Eu não sei exatamente onde cada um de vocês mora, obviamente. Sei que tem pessoas daqui, de muitos outros lugares. Como eu disse no início, brincando, eu venho de Santos, litoral de São Paulo. E o curioso é que eu já estou há tantos anos em Campo Mourão que eu já não me reconheço mais como alguém de Santos. Eu sou mourãoense. Eu sou Diego de Campo Mourão. Por quê? Porque eu aprendi a amar aquela cidade. Eu aprendi a pertencer àquela cidade. Eu aprendi a discernir aquilo que são os contornos daquela cidade. Porque eu oro por aquela cidade. E cuidado então com as orações que você faz, viu? Oração é um negócio perigoso. Porque às vezes você começa orando assim pelo teu inimigo, e se você continuar orando, uma coisa muito estranha pode acontecer. Enquanto você ora, quem sabe o seu coração se converte àquele que antes era inimigo e se torne então alvo das suas orações, para que o inimigo se torne um próximo se torne um irmão. Já experimentou orar por quem te feriu? Já experimentou orar por quem te apunhalou pelas costas? Já experimentou orar por quem te traiu? E aí vocês são muito educados, vocês não diriam ou gritariam daí onde estão, mas talvez na mente de alguns de vocês diriam: claro que eu oro, pastor. Não vou falar do jeito que eu oro, mas eu oro. Pois é, para você não se sentir sozinho, eu também já orei desse jeito aí que você ora. Já orei falando: Deus, eu não vou fazer nada não, mas o senhor podia, né? O senhor podia assim, como dizem nossos irmãos pentecostais, o senhor podia pesar a mão, né? Assim, um toque, não precisa ser muita coisa, não precisa ser Jó, assim, ferida no corpo, não. E aí é muita tragédia, mas assim, perder um empreguinho, dar um trupicão na rua, quebrar os dentes, é uma coisa leve. Só para, mexeu com o ungido do Senhor. A gente sabe que não tem nada disso, enfim, mas é bom falar. Então nós oramos. Enquanto nós oramos, nosso coração vai se convertendo. E a partir do momento que eu entendi isso aqui, meus irmãos, a minha relação com a cidade, a minha relação com o meu povo,
A minha relação com todo aquele que cruza meu caminho tem sido constrangedoramente amorosa, não só porque eu sempre quero, porque eu sou santinho, porque eu sou pastor, porque eu faço as coisas tudo certo, porque eu não desejo mal, não é nada disso não, é porque eu olho para a palavra e eu falo, não tem escolha. Então eu oro mesmo sem querer orar, eu oro mesmo sem amar, eu oro dizendo, Deus, eu estou orando porque o Senhor mandou mesmo. Que tem gente que eu não queria orar, ou queria orar de um jeito que o Senhor sabe como é que é. Então assim, na verdade, eu até falo umas coisas, aí Deus vê o que está no coração, o que está no coração não é o que eu estou falando, mas Deus entende, traduz melhor e a coisa vai caminhando. Nós somos assim. Eu vejo o salmista, por exemplo, ele ora, né, aquelas orações imprecatórias, ele fala, Deus, quebra os dentes dos meus inimigos. Aí eu acho que o Espírito Santo, assim, né, como na relação do Novo Testamento, que quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, Deus ouve umas orações minhas que chega assim, falando A, mas antes de chegar, o Espírito Santo toma a minha oração e fala, não, Deus, não foi isso que ele quis dizer, deixa eu traduzir. Aí ela chega melhorada, assim, ela chega um pouco melhor do que aquilo que saiu do meu coração. Orar pela cidade. Orar pelas pessoas. Orar por quem nos incomoda. Orar por quem nos constrange. Orar por quem a gente não gosta. Orar por quem nos traiu. Orar por quem nos persegue. Por quê? É porque é o único jeito de ser discípulo de Jesus. É porque é a única forma de levar a sério esse negócio e essa conversa de reino de Deus. E aí, as aplicabilidades disso, tal como eu perguntei no início, afinal, quais são as implicações urbanas do Evangelho, são múltiplas. Por exemplo, eu tenho lá em Campo Mourão um amigo católico e o negócio dele é meio ambiente. Eu falando com ele, eu falo, vem cá, fulano, não vou falar o nome dele porque eu sei que está na internet, não quero constrangê-lo. Eu falei, vem cá, eu fiquei sabendo que você está plantando umas árvores aí. Alguém muito bem sucedido. E ele falou, eu planto umas árvores. Eu falei, já plantou quantas? Ele falou, 1.200. Eu falei, então não é algumas. 1.200 árvores? Ele falou, 1.200. Eu falei, mas você mandou? Ele falou, não, eu fui lá, eu vou e planto, uma por uma. E aí ele começou a me falar das dificuldades de plantar árvore. Perceba, eu estou em Campo Mourão. Um ambiente assim, agrícola, tal como aqui. E esse cara também é produtor rural. E aí ele vai plantar árvore. Eu falei, por que você planta árvore? Ele falou, porque é alguma coisa que eu quero devolver para a cidade. Eu falei, me fala mais sobre isso. Ele falou, então, eu enriqueci nessa cidade. E os meus amigos que também enriqueceram, eles ganham dinheiro aqui, aí eles compram um apartamento em Balneário Camboriú. Sem problema se você tiver apartamento em Balneário Camboriú. Inclusive, eu estou em busca de amizade sincera. Me procura depois, chama no Instagram, a gente pode conversar. Então, o pessoal compra terra no Mato Grosso, o pessoal compra apartamento em Balneário Camboriú, o pessoal ganha dinheiro aqui e manda dinheiro para fora. Aqui é o lugar onde eles enriquecem, mas aqui não é o lugar onde eles reinvestem. Falei, interessante. Um sujeito que não sabe elaborar teologia, que não é um teólogo, que não é um profundo conhecedor das Escrituras, mas entendeu alguma coisa. Esse é o lugar que tem me dado uma vida digna. Portanto, como cristão, a única coisa que eu posso fazer é devolver de alguma maneira. E ele está plantando árvore, e não para de plantar árvore. Para alguns é meio ambiente, meus irmãos. Para outros é educação, para outros é empreendedorismo e negócios, para outros é esportes. O que eu estou tentando dizer é que quando nós oramos e somos levados à ação, se nós realmente queremos fazer a diferença no lugar onde Deus nos plantou, onde não é uma obra do acaso, onde a gente não está ali assim só porque está, com a mala pronta, já pensando em ir embora de onde nós estamos. Não, se nós estamos ali naquele lugar com a convicção de que Deus ali nos colocou, o que nós precisamos é encarnar. Encarnar. Eu lembro uma vez um mentor, um pastor sábio, perguntaram para ele, o que Jesus fez assim, na infância, adolescência, até 30 anos? Porque a gente vê Jesus bebê, vê Jesus ali perto dos 12, no templo, e aí Jesus iniciando o ministério público.
Então a gente não sabe o que Jesus fez, mas eu amei a resposta dele. Falei, que Jesus estava fazendo, assim, boa parte da sua idade adulta, jovem adulto, 30 anos de idade. Ele parou, pensou, falou assim, ele estava encarnando. Estava comendo com pessoas. Estava construindo móveis. Estava vivendo. Estava se relacionando. Estava ouvindo. Estava falando. Estava se preparando para tudo quanto Deus faria através dele. Não existe envolvimento real à distância. É isso. Indo para o Novo Testamento, é isso que Jesus nos mostrou. Sabe por quê, meus irmãos? Não bastava Deus rasgar os céus e mandar raios e tempestades e dar um grito dizendo, eu amo vocês, hein? Acho que não ia rolar. Talvez poderia gerar algum tipo de medo. Bom, se eu sou Deus assim, né? Deus é muito, mas se eu sou um consultor de Deus, veja só. Se eu sou um conselheiro de Deus, veja a minha petulância. E Deus perguntasse, como é que eu faço, hein, para esse povo crer em mim? Eu diria, Deus, manda uns ventos, umas tempestades, uns raios, terremoto assim, de leve, não é para derrubar nada não. O povo ficou atordoado, você rasga o céu e fala, o negócio é o seguinte, ou crê em mim ou é inferno. É tipo a peça que a gente viu aqui, entendeu? Subiu na balança, não precisa nem subir. Ou crê em mim ou é inferno. Pronto, a turma ia crer nem que fosse por medo. Mas não foi isso que Deus fez, né? Deus não falou que amava. Deus encarnou. Porque não existe amor e envolvimento real à distância. Não bastou Deus amar e desejar perdoar, Ele veio. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito, cheio de graça e cheio de verdade. Aquele que é o verbo vivo, o Logos de Deus, aquele que é Deus, que era Deus, que estava desde o princípio, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada daquilo que foi feito teria sido feito, senão através dele. Ele veio, ele habitou, o termo ele tabernaculou entre nós, isso é, ele montou acampamento, ele veio para ficar. E assim o vimos, cheio de graça, cheio de verdade, porque o verbo se tornou carne. Para quê? Para sentir nossas dores, para sofrer nossos males, para ser tentado como fomos tentados, para sentir fome, para sentir sede, para ser amamentado enquanto bebê, para vir numa manjedoura, porque é como se, me permita a licença poética aqui, nos céus, em algum momento da eternidade, o Deus Pai tivesse falado ao Deus Filho alguma coisa como, filho, você tem a opção de ficar, e ficar em paz. E se você ficar em paz, eles morrem. Mas filho, você tem a opção de ir. E se você for, você morre, mas eles terão paz. O que é então que nós vemos em Jeremias? Nós vemos, como diria Tim Keller, que Jesus é o verdadeiro Jeremias. É aquele que vem, é aquele que se envolve, é aquele que ora pelos seus inimigos, é aquele que vivencia as realidades mais humanas possíveis. Ele encarna, ele observa, ele prega, ele chora pela cidade. Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas, quantas vezes eu quis te trazer debaixo das minhas asas, tal como uma galinha cuida de seus pintinhos, mas você não quis e agora isso está oculto diante dos seus olhos. O que Jesus faz, não apenas ele encarna, não apenas ele vem, não apenas ele escuta, não apenas ele toca, não apenas ele fala, mas ele se entrega. Jesus vai entregando tempo, vai entregando sua virtude, vai entregando dos seus dons. Até que quando ele não tem absolutamente mais nada para entregar, este que não tinha um lugar sequer para reclinar a cabeça, o que é que ele faz? Na cruz do Calvário, ele entrega o que lhe sobra. E o que é que lhe sobra? Porque já tinha entregado tudo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que Jesus entrega o fôlego? Porque ele já tinha entregado tudo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Qual área da sua cidade você precisa se entregar para que outros possam viver? Qual área do ambiente onde você está inserido
Seja de modo mais particular, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja na cidade como um todo, o que faz o teu olho brilhar e o que faz o teu estômago revirar? Qual dor te dói? Porque perceba, nós temos diferentes dons e diferentes vocações. Aquilo que mexe com você não é necessariamente aquilo que mexe comigo e vice-versa. De modo que nós não podemos monopolizar chamados e dizer, não, o evangelho é fazer isso, o evangelho é fazer aquilo. Não, o evangelho não é fazer nada. O evangelho é a boa notícia de que Deus veio ao mundo, interferiu na nossa história, se entregou por nós na pessoa do Filho, para que o pecado não tivesse palavra final sobre a nossa existência. Evangelho é boa notícia. E o que fazemos com o evangelho? Bom, entendemos quais são então as consequências práticas do evangelho. O evangelho não é amar as pessoas, o evangelho não é cuidar do pobre, o evangelho não é fazer coisas, o evangelho é boa notícia, mas quando o evangelho vem, tudo muda e, portanto, existem implicações daquilo que é a transformação gerada pelo evangelho. Portanto, te pergunto, qual dor da cidade te incomoda? Qual dor da cidade você deseja curar? Porque a dor que te incomoda, meu irmão, a dor que te incomoda, minha irmã, aquilo que faz brilhar teu olho, ou aquilo que faz verter suas lágrimas, muito provavelmente é exatamente a isso que Deus te chamou para curar. A pergunta, portanto, é: o que você vai fazer em Jesus para fazer parte da mudança dessa realidade? Em nome de Jesus, nós vamos passar dias incríveis aqui. Hoje, amanhã e depois, que nós não saiamos daqui apenas com nossas mentes inchadas. Que nós não saiamos daqui com várias elaborações teológicas maravilhosas. Que não saiamos daqui com um êxtase espiritual. Que saiamos daqui, sim, com alegria, com celebração, mas que, se Deus assim nos permitir, que saiamos daqui incomodados. Incomodados em saber que do nosso lado, os nossos vizinhos estão se perdendo. Incomodados em saber que os filhos dos nossos amigos adolescentes estão tentando tirar sua própria vida. Incomodados sabendo que casamentos precisam ser restaurados e não o serão se não forem a partir de Jesus Cristo. E sabe como esses filhos serão alcançados, esses casais serão redimidos, essa cidade será abençoada? Em nome de Jesus, é através de você. É através da nossa vida. É através, não da nossa capacidade e nem da nossa competência, mas é através da nossa oração. Que tal como um outro personagem do Antigo Testamento, Isaías, um outro profeta, Isaías capítulo 6. Ele que é um homem impuro, de lábios impuros, que condena todos ao seu redor, dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Quando está diante da sacralidade do eterno e quando a sua glória enche o templo, ele diz: ai de mim. Mas ao invés de parar, ele é tocado pelo anjo. E aquele toque o purifica. Em uma purificação que não vem de dentro para fora, mas uma purificação e uma justificação que lhe é imputada, tal como o evangelho faz conosco, para que agora, aquele que diz: ai daquele, ai de mim, quando ouve o chamado do Senhor, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração essa noite. Uma oração de obediência. Não uma oração do reconhecimento das nossas competências. Nem da nossa performance. Nem da nossa virtude. Nem daquilo que nós possamos fazer. Mas uma oração que reconhece que mesmo nas nossas fragilidades, mesmo nas nossas inabilidades, mesmo no nosso passo vacilante por muitas vezes, que nós possamos olhar para os céus e dizer: Senhor, se há algo que o Senhor quer fazer no meu entorno, se há algo que o Senhor quer fazer na minha cidade, que o Senhor possa usar a minha vida para honra e glória do teu nome. Faça através de mim, mesmo que apesar de mim. Fique de pé, eu quero orar por você e com você. Senhor Deus, nós estamos aqui como seu povo. Encantados, desafiados, exortados por aquilo que é a pureza do Evangelho.
Eu sei que uma mensagem como essa cai de modo diferente em diferentes corações, diferentes realidades, diferentes momentos de vida. Mas se nós podemos aqui nivelar uma oração muito simples, seria essa: Deus, o que quer que o Senhor deseje fazer, que o Senhor possa usar a nossa vida. Que o Senhor alcance nossa vida para alcançar nossos amigos, que o Senhor use nossas vidas para alcançar o nosso próximo, e que mesmo que escandalosamente e surpreendentemente, o Senhor use nossas vidas para alcançar até mesmo aqueles que nós consideraríamos inimigos. Que essa mesma graça que paira sobre nós e um dia nos alcançou, possa ser ministrada, administrada, revelada através de cada uma das nossas vidas. Sopra o teu Espírito sobre o teu povo, esse Espírito que não diz respeito a meras manifestações apenas, mas esse Espírito que quando viesse sobre nós, segundo é dito ali em Atos capítulo 1, versículo 8, nos encheria, nos dando poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Que onde quer que estejamos, o que quer que façamos, que sejamos arautos do Rei que reina. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.